Olá mais uma vez a todos e todas que nos acompanham aqui no canal do curso de Química à Distância da UFRN. Vai começar agora mais um seminário virtual de Química, cuja temática dessa semana é água, fornecimento, tratamento e parâmetros de qualidade. Quem nos fala é Elmar Damasceno Júnior. Ele tem toda a sua formação aqui mesmo na UFRN, sendo químico bacharel com atribuições tecnológicas, mestre em Química com ênfase em Química Analítica e atualmente ele cursa doutorado também em Química na área de métodos analíticos. Então eu já de antemão agradeço a Elmar pela sua participação, por essa contribuição, que certamente vai ser de muito aprendizado para todos nós. Em nome do curso de Química, desejo a todas e todas que nos acompanham um bom seminário, né, com muitos aprendizados. E qualquer dúvida, sugestão, né, apontamento, coloquem nos comentários que nós vamos respondendo assim que possível. E também eu peço a todos que curtam o canal, que se inscrevam para receber mais vídeos, que comentem, compartilhem, para que a gente consiga aumentar a nossa visualização, tá certo? Então, bom seminário a todos e todas. Olá pessoal, meu nome é Almar Damasceno Júnior, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Química da UFRN e estamos aqui reunidos para mais um seminário virtual de Química, hoje com o seguinte tema: água, fornecimento, tratamento e parâmetros de qualidade. A água, ela é um recurso fundamental para a existência da vida na forma que nós conhecemos atualmente. Então, todas as formas de vida da Terra, elas dependem da água para a sua sobrevivência. Nosso corpo ele é constituído majoritariamente por essa substância que participa de diversos processos do nosso metabolismo. Então, a água, ela cobre cerca de 71% da superfície do nosso planeta. Cada ser humano ele vai necessitar de uma certa quantidade de água doce diariamente para sobreviver. Além disso, a água, devido às suas propriedades físico-químicas, ela é utilizada em diversos processos industriais e também para a irrigação na agricultura em grandes quantidades. Apesar disso, muitas localidades ainda elas não têm acesso à quantidade de água com características adequadas à necessidade do consumo humano. Então, a água doce ela é um bem de extrema importância, pois cerca de 97,5% da água do mundo está na sua forma salgada, em oceanos e mares, inapropriada para consumo humano. Além disso, nós temos 3/4 da água doce presas em calotas e geleiras. Apenas cerca de 0,77%, aproximadamente 1% de toda a água doce está disponível para o nosso consumo, ela sendo encontrada na forma de rios, lagos, água subterrânea, entre outros. Então, o conceito de ciclo hidrológico da água ela é um ponto de partida útil para o estudo do fornecimento de água. Então, o ciclo da água ele começa pelo sol, pelo processo de evaporação, em que a água ela é aquecida e evaporada para o ar, formando a conhecida umidade do ar. Então, as correntes existentes, as correntes de ar existentes na atmosfera, elas podem conduzir essa umidade do ar para outras regiões. E essa umidade, ao encontrar temperaturas mais baixas, ela vai se precipitar, sofrer uma condensação, e se precipitar na forma de chuva, granizo ou neve, dependendo das condições de temperatura e de pressão de uma determinada região. Então, a água da chuva, ela vai percorrer a terra até chegar aos rios, lagos e reservatórios, e que, por sua vez, essa água vai fluir em direção aos oceanos. Parte dessa água ela vai ficar retida em montanhas altas, que tem diferentes condições de temperatura e pressão, e ela fica retida na forma de gelo. Esse gelo, devido às mudanças climáticas, ele derrete, ou ele pode diretamente sofrer uma sublimação, e essa água que derrete de geleiras e calotas polares, ela pode percolar por meio do solo até atingir os aquíferos, onde a gente tem as chamadas águas subterrâneas, que é uma das principais fontes de abastecimento para consumo humano no mundo. E também ela pode percorrer pela terra e alcançar lagos e rios
e, consequentemente, migrar até os oceanos. Então, um dos graves problemas que tem colocado em risco o acesso a esse bem tão precioso é a poluição, ocasionada principalmente pela ação humana por meio do despejo de lixo, efluentes domésticos e industriais. Então, existem diversas fontes difusas de poluição, dentre elas a descarga de efluentes a partir das indústrias, a partir das estações de tratamento de esgoto e a partir do esgoto oriundo das ligações clandestinas, entre outros mais diversos tipos de fontes difusas de poluição. Então, essas fontes elas se espalham por diversos locais, inúmeros, e elas são difíceis de serem determinadas em função das características intermitentes de suas recargas e também da abrangência sobre áreas extensas. Então, quais seriam as alternativas, né, para evitar que esse esgoto doméstico, esse esgoto industrial, ele chegue até os mananciais e resulte na poluição desse manancial? Seria o saneamento básico, através da retenção, né, dos esgotos domésticos, que posteriormente será encaminhado para uma estação de tratamento de efluentes, e o tratamento dos resíduos industriais, ou por parte da indústria, ou por parte de uma estação de tratamento de efluente que seja capaz, né, de tratar esse efluente industrial gerado. Então, devido aos elevados índices de poluição, a água, né, antes de ser distribuída para o consumo humano, ela necessita passar por um processo de tratamento. Então, nem todo mundo, como a gente falou inicialmente, tem acesso à água de qualidade, que seria a água potável, que apresenta características seguras, né, características fisicoquímicas e microbiológicas seguras para que o ser humano ele possa consumir sem acarretar nenhum risco para a sua saúde. Então, a descarga de altas quantidades de matéria orgânica em mananciais fazem com que essa substância ela se torne vetor para diversos tipos de doença, devido à proliferação de micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles micro-organismos que causam doenças, né? Então, a água ela acaba sendo o principal vetor para diversos tipos de doença, principalmente a cólera e a febre tifoide, que atinge a população de países subdesenvolvidos. Então, em 2019, né, a ONU ela relatou que a água, né, por meio de dados, de levantamentos em todo o mundo, ela relatou que a água ela mata mais que guerras. E que o consumo e o uso de água não tratada e poluída, ela mata mais que todas as formas de violência. Então, enxergando um pouco da realidade mundial, né? Somente em 2019, né, ocorreu a morte de cerca de 1,8 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade, né, devido ao consumo de água imprópria para o ser humano. E a diarreia seria a principal causa, né, da ingestão dessa água suja, que matou cerca de 2,2 milhões de pessoas. Então, enxergando um pouco da realidade brasileira, segundo dados da Agência Nacional de Água, a ANA, 17 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. São dados bastante preocupantes, porque, como falei anteriormente, a água, né, se ela for consumida na sua forma não tratada, poluída, ela pode ocasionar em doenças gravíssimas, e essas doenças elas podem levar à morte daquela pessoa que consumiu essa água suja, né? Então, né, como forma de garantir, né, que a população ela tenha acesso a uma água de qualidade, né, garantir os índices de potabilidade, e também como forma de garantir a sobrevivência, né, dos nossos mananciais, do ecossistema aquático presentes nos nossos mananciais, nos rios e lagos, né, fazer o controle desses mananciais que acabam sendo fontes de abastecimento para consumo humano. Existem as portarias, as resoluções, né, que estabelecem os limites mínimos para que uma determinada água de um determinado manancial ele possa ser consumido pela população sem gerar nenhum risco à saúde dessa população. Então, nós temos os padrões de água estabelecidos pela portaria 2.914 do Ministério da Saúde, que seria para a garantia da qualidade da água potável,
E o controle das águas superficiais, ela é regida no Brasil pela resolução CONAMA 357. Então, antes de qualquer análise química, né, a gente deve realizar um processo de amostragem com bastante cuidado, né? Então, esse processo de amostragem, às vezes, ele acaba sendo mais importante do que o próprio processo de análise em si. Por quê? Porque um processo de amostragem mal feito, né, ele pode levar à contaminação das minhas amostras e essa contaminação ela pode levar a resultados do tipo falso positivo, falso negativo, a partir das minhas análises realizadas em laboratórios. Então, como forma, né, de evitar a interferência, né, de outros constituintes químicos ou outros constituintes biológicos, evitar a contaminação das minhas amostras, e essas amostras elas vão ser analisadas em laboratório para garantir justamente esse padrão de, água, de qualidade da água potável, a gente deve ter todo um cuidado no transporte e no armazenamento dessas amostras, né? Então, aqui eu vou relatar um pouco desses cuidados que a gente deve ter com essas amostras, mas quem tiver interesse em se aprofundar, existe um livro, né, na literatura que reúne todos esses cuidados e todas as análises, todos os roteiros de análise que são feitos em laboratório para garantir a qualidade de água, seja ela potável, seja ela superficial. Esse livro se chama Standard Methods, quem tiver acesso à internet, acho que consegue com facilidade ter acesso a esse livro. Na própria biblioteca do UFRN tem uma certa quantidade considerável desse livro. Então, começando pelas amostras biológicas, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter com esse tipo de amostra? Então, essas amostras elas devem ser armazenadas em recipiente térmico por no máximo 12 horas e o transporte dessa amostra do local até o laboratório ele deve ser feito no menor tempo possível, né? Então, essa amostra, após chegar no laboratório, ela pode ser mantida sob refrigeração durante 24 horas e geralmente essas amostras microbiológicas, né, para ter um resultado confiável de análise, elas devem ser colhidas no mesmo dia da análise. Então, uma das análises que a gente vai falar mais à frente, que é feita in situ no local de coleta da amostra, seria a medição de cloro livre, né? Dependendo da concentração de cloro livre na minha amostra, eu vou precisar fazer um pré-tratamento. Por quê? Porque o cloro livre ele pode, né, justamente destruir esses micro-organismos que estão presentes na minha amostra durante o processo de incubação da análise, e isso vai gerar, né, um resultado falso negativo ou falso positivo durante a minha análise. Então, dependendo da origem, a amostra ela pode apresentar cloro livre residual. Então, para isso, a amostra deve ser neutralizada, ou seja, um pré-tratamento, para que não haja interferência nos resultados das análises. O cloro e os agentes clorados eles podem causar a destruição de micro-organismos depois do processo de amostragem, durante a análise ou durante a incubação das amostras. Então, amostras de águas superficiais com concentração de cloro livre de até 100 mg por litro, a gente deve adicionar uma quantidade de 0,1 ml de uma solução de tiosulfato de sódio 10% a cada 120 ml de amostra. Para a água potável, a gente deve neutralizar concentrações de até 5 mg por litro de cloro, adicionando uma quantidade de 0,1 ml de uma solução de tiosulfato de sódio 3% a cada 120 ml de amostra. Então, quais os cuidados, alguns dos cuidados que a gente deve ter com amostras para análises físico-químicas? Então, amostras para a realização de análises físico-químicas, elas podem ser armazenadas durante dias, né, dependendo do tipo de análise físico-química que a gente quer realizar. Entretanto, né, se indica que as determinações de nitrato e nitrito, DBO e clorofila, elas devem ser feitas o mais rápido possível para que não haja interferências nos nossos resultados. Então, o armazenamento ela vai depender do tipo de determinação a ser feita para a amostra. Então, alguns exemplos. Por exemplo, determinação de cloreto. Então, a amostra ela deve ser armazenada em um recipiente de plástico ou de vidro. A amostra não requer pré-tratamento e o prazo máximo de armazenamento é de 28 dias. Fluoreto deve ser armazenado somente em recipientes de plástico. Não requer pré-tratamento e o prazo máximo de armazenamento também é de 28 dias.
A alcalinidade de sulfatos deve ser armazenada em recipiente de plástico ou de vidro, manter sobre refrigeração entre 0 e 6 graus Celsius e o prazo máximo de determinação de armazenamento é de 14 dias. Então, falando um pouco sobre as medições in situ para águas superficiais. Existe um equipamento que ele é chamado de equipamento multiparâmetro, que ele é capaz de medir in situ, né, por meio de uma sonda, diversos parâmetros de qualidade de forma simultânea. Geralmente, esse equipamento ele consegue medir ao mesmo tempo a temperatura, o pH, a condutividade e o oxigênio dissolvido. A gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre cada parâmetro de qualidade em seguida, né? E além desse equipamento multiparâmetro, né, a gente também leva um equipamento portátil que ele é capaz de medir a concentração de cloro livre na amostra. Que, como eu falei anteriormente, né, é bastante importante a gente determinar a concentração de cloro livre para saber se aquela amostra ela vai precisar de um pré-tratamento, né, por meio da neutralização, com a adição de um reagente químico ou não. Então, falando um pouco sobre os parâmetros de qualidade da água, começando pela temperatura, né? Então, efeitos prováveis da exposição de organismos aquáticos a temperaturas muito baixas. Então, pode ocorrer a integração ineficiente de processos do sistema nervoso de animais que habitam aquele ecossistema aquático, a insuficiência respiratória e mudanças dos balanços hídricos e minerais daquele manancial. Então, efeitos prováveis da exposição de organismos aquáticos a temperaturas elevadas, altas, né? Então, ocorre a insuficiência de oxigênio, a inativação de enzimas, a mudança do teor de lipídios, o aumento da permeabilidade através da membrana celular, a desnaturação de proteínas, a liberação de substâncias tóxicas de células danificadas, a formação de gases indesejáveis, a volatilização de compostos orgânicos e a formação de odores desagradáveis. Então, né, segundo a resolução do CONAMA 357, recomenda, né, que a temperatura de águas doces superficiais ela deve estar entre 15 e 35 graus Celsius durante 90% do tempo de avaliação daquela temperatura. Então, o que é que pode ocorrer, o que é que geralmente ocorre, né, no Brasil devido à elevação da temperatura em mananciais? Ocorre o processo que a gente conhece como poluição térmica. Então, a água ela vai conter uma quantidade de oxigênio dissolvido menor devido à elevação da temperatura, né, devido à menor solubilidade desse gás em temperaturas mais elevadas. E esse tipo de processo, esse tipo de poluição, ele geralmente ocorre em mananciais que estão localizados próximos a plantas de geração de energia elétrica, seja combustível fóssil, nuclear ou solar, que elas utilizam a água fria de rios e lagos para resfriamento, e após o resfriamento dessas plantas de geração de energia elétrica, essa água ela é devolvida, só que aquecida, né, para a sua fonte, e isso acaba gerando o fenômeno que a gente descreve como poluição térmica. Então, a poluição térmica devido a elevadas concentrações, né, a poluição térmica devido a elevadas temperaturas, ela vai diminuir a concentração de oxigênio dissolvido. Existe um certo parâmetro, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que seria o oxigênio dissolvido, e para a sobrevivência da maioria das espécies de peixes, né, no ecossistema aquático, a gente necessita que a concentração de oxigênio dissolvido no manancial seja de até 5 mg por litro. Desculpa, no mínimo 5 mg por litro. Então, com a poluição térmica, né, a solubilidade desse gás ela acaba diminuindo com o aumento da temperatura e acarreta na morte de peixes, né, além da formação de odores desagradáveis devido à liberação de compostos orgânicos voláteis, desnaturação de proteínas, entre outros efeitos entre outros efeitos que a gente citou no slide anterior. Efeitos maléficos. Então, outro parâmetro de qualidade que a gente deve avaliar seria o pH, né? Então, pH, valores de pH baixo, né, eles podem ser ocasionados devido à lixiviação de ácidos orgânicos, que são produzidos pela degradação da vegetação, e pela presença de dióxido de carbono dissolvido na água.
Em relação ao uso recreativo, no caso de piscinas, no caso de oceanos, mares que são utilizados de forma recreativa, né, para banho recreativo, a água ácida e alcalina ela pode causar irritação aos olhos. Águas neutras com pH inferior a 7 e com a contaminação de compostos de enxofre, elas podem favorecer a formação do H2S e produzem um odor desagradável. Então, segundo os dados do CONAMA e da Portaria 2914 do Ministério da Saúde, né, o pH da água ele deve se apresentar entre 6 e 9 durante 90% do tempo em que esse pH foi medido. Então, a portaria número 2914 do Ministério da Saúde, ela também estabelece que, dependendo do tipo de manancial, né, dependendo do tipo de coleta do reservatório em que a água vai ser coletada para o processo de tratamento, se é superficial ou subterrâneo, a água ela deve ser avaliada quanto ao seu valor de pH a cada 2 horas, se esse manancial for do tipo superficial, e duas vezes por semana se esse manancial for do tipo subterrâneo. Então, outro parâmetro de qualidade bastante importante, principalmente para determinar, né, a qualidade da água em rios, lagos e outros cursos de água, né, para avaliar as condições de vida em um determinado ecossistema aquático, é o oxigênio dissolvido. Então, como eu falei anteriormente, né, para sobreviver, algumas espécies de peixe elas necessitam de água contendo no mínimo 5 mg de litro de oxigênio dissolvido. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, com escala da avaliação da água superficial de acordo com o oxigênio dissolvido em miligramas por litro. Então, a água, para que ela seja considerada boa, ela deve apresentar, né, um valor de OD entre 8,0 miligramas por litro e 9,0 miligramas por litro. Então, a partir que, à medida que esse valor ele diminui, né, valores inferiores a 8 mg por litro, a gente pode constatar que essa água ela pode estar de fortemente poluída a pouco poluída. Outro parâmetro bastante importante seriam os sólidos dissolvidos totais. O que seriam esses sólidos? Né? São tudo aquilo que não é água ou gás, ele é classificado como sólido. Então, os sólidos totais, ele é medido a partir do resíduo da evaporação a 105 graus Celsius e eles podem ser divididos em duas etapas, os sólidos dissolvidos e os sólidos suspensos. Então, os tipos de materiais em suspensão que a gente geralmente encontra na água: partículas de areia, argila, material orgânico finamente particulado, plâncton, entre outros, né? Então, o que esses sólidos dissolvidos totais eles vão causar de efeitos maléficos na minha água? Vai causar um mau sabor, ocorrência de transtorno de ordem fisiológica em humanos e o entupimento e a abrasão das brânquias dos peixes, né? Além disso, como a gente vai relatar um pouco mais à frente, né, a maioria dos micro-organismos patogênicos eles ficam ligados a esses sólidos dissolvidos. Então, é de grande importância a remoção desses sólidos antes da distribuição da água para consumo humano. Então, o CONAMA ela estabelece um limite de até 500 mg por litro e o Ministério da Saúde de até 1.000 mg por litro. E aqui é um cadinho de Gauss, né, que ele é utilizado na medição de sólidos suspensos. Outro parâmetro de qualidade bastante importante seria nitrato e nitrito, né? Aqui na cidade de Natal a gente enfrenta, né, um certo problema com a contaminação da água subterrânea, né, dos lençóis freáticos, devido a altas concentrações de nitrato e nitrito nessa água. Então, quais são as fontes de poluição? Seriam produtos da decomposição da matéria orgânica, fertilizantes aplicados na agricultura, principalmente os fertilizantes nitrogenados, o esgoto doméstico e efluentes industriais. Então, quais são os efeitos na saúde? A metemoglobinemia infantil, que também é conhecida como síndrome do bebê azul, e a possibilidade de induzir câncer de estômago. Então, o que é que ocorre? Nitrato, né, ele, ao ser consumido pelos bebês, ele é convertido em nitrito,
por bactérias que estão presentes naturalmente no estômago desse bebê. Então, o nitrito, né, ele proporciona a redução do ferro presente na hemoglobina de ferro 3+, para ferro 2+. Então, ao ocasionar essa redução do ferro, o ferro presente na hemoglobina ele é inativado, né? Ele deixa de fazer o transporte eficiente de oxigênio e aí o bebê passa a ter problemas de circulação, problemas de transporte de oxigênio, problemas de respiração e começa a apresentar a coloração azul. E além disso, né, esse nitrato, ele, no caso de adultos, ele é praticamente inteiramente absorvido no estômago e devido a isso ele pode induzir, existem diversos estudos que já comprovam na literatura, que o nitrato ele pode induzir ao câncer de estômago. Então, é um parâmetro de qualidade que deve ser controlado, né, um parâmetro de qualidade bastante importante. Então, como esses nitratos e nitritos eles são determinados na minha amostra coletada? Então, ambos são determinados por espectrofotometria, né? Na água potável, a gente vai poder determinar o nitrato sem a adição de qualquer um reagente, né? Apenas pela adição de gotas de HCl para tornar o meio ácido. Então, a gente mede a absorvância, né, dessa amostra em 220 e 275 nanômetros. Então, no caso de águas superficiais, a gente deve promover uma redução desse nitrato a nitrito, utilizando o cádmio, né, como agente oxidante. Então, segundo a resolução, né, no caso a portaria 2914 do Ministério da Saúde, o nitrato ele deve apresentar um valor máximo permitido de até 10 mg por litro e nitrito de 1 mg por litro, considerando apenas o nitrogênio. No caso do nitrito, a gente vai utilizar um método colorimétrico, né, por meio da reação entre sulfanilamida de azônio com o dicloroidrato de N1-naftil etileno-diamina, que vai fornecer um composto ácido altamente colorido, púrpura avermelhado, e à medida que a concentração de nitrito aumenta no meio, essa coloração ela se torna mais intensa. Então, a gente pode determinar o nitrito indiretamente, por meio da determinação colorimétrica, 543 nanômetros. Né? Então, aqui a gente tem a reação entre os dois compostos orgânicos, formando um composto do tipo azo, e esse composto ele vai apresentar essa coloração púrpura avermelhada. Cloreto. Então, o cloreto ele pode ser originado a partir de condições geológicas, né, em que aquele reservatório está presente, a partir também de certas áreas industriais em reservas de petróleo e também em zonas costeiras. Então, quais são os efeitos da alta concentração de cloreto em uma amostra? Principalmente o sabor desagradável e a corrosão, né, em dutos que levam a água da estação de tratamento até a nossa casa. Então, o valor recomendado para a água potável é de até 100 mg por litro, e o limite em água superficial é de 250 mg por litro. Então, o cloro, como a gente já falou anteriormente, ele é apresentado na sua forma residual, então ele pode estar presente na água na sua forma livre, como HCl, Cl- o íon hipoclorito e o íon cloreto, ou combinado, basicamente devido à presença de íon amônio na água. E também ele pode ser oriundo da decomposição da matéria orgânica. Então, se eu tenho uma elevada concentração de matéria orgânica em um determinado manancial, eu posso ter uma elevada concentração de cloreto devido à decomposição dessa matéria orgânica. Então, como é que ocorre a determinação do cloreto em amostras de água potável e amostras de água superficial? Seria um método de titulação por nitrato de prata, na presença de íon cromato. No caso do íon cromato, ele vai atuar como indicador. Então, antes de realizar o processo de análise, a gente deve ajustar o pH dessa amostra pela adição de ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio, e o valor ele deve permanecer entre 7 e 10. Então, a gente também pode adicionar, né, dependendo do tipo de amostra, 1 ml de peróxido de hidrogênio para a remoção de sulfito e outras substâncias redutoras
que podem interferir no resultado da minha análise. Então, vai ocorrer a precipitação do cromato de prata, que apresenta uma coloração que a gente chama de tijolo avermelhado, que vai indicar o ponto final da minha titulação, como a gente pode observar aqui na imagem. Fluoreto. Então, o fluoreto ele é originado principalmente de origem geológica, basicamente devido à presença de fluoropatita ao redor do manancial e também por meio de descarte de efluentes industriais oriundos de indústria de fertilizantes fosfatados, alumínio, ácido fosfórico e vidro. Quais são os efeitos na saúde? Então, concentrações elevadas de fluoreto, ela pode ocasionar no que a gente chama de fluorose, que seria o desgaste do esmalte dentário e a formação de manchas brancas no dente, né? E também, né, ela pode causar o enfraquecimento dos ossos devido à ingestão prolongada de concentrações elevadas de cloreto. Então, o valor recomendado para a água potável, ele deve apresentar geralmente entre 0,7 e 1,2 miligramas por litro. Entretanto, no Brasil, né, o valor máximo permitido é de 1,5 miligramas por litro. Então, existe uma certa discussão acerca da adição de fluoreto na água. No Brasil, em algumas regiões, se adiciona fluoreto na água para impedir a proliferação da cárie dentária. Entretanto, alguns países já não adotam mais essa adição porque existem alguns estudos que comprovam, né, ou associam a ingestão de altas concentrações de cloreto à formação de determinado tipo de câncer. Então, a determinação de cloreto ela é feita também por um método colorimétrico, baseado na reação entre o íon fluoreto e um complexo de zircônio violeta com a liberação de um composto que apresenta coloração amarelada, a alizarina, conforme a gente pode observar aqui na reação. Então, outro parâmetro bastante importante que deve ser determinado seria a dureza total, que no caso está relacionada a concentrações de íons, principalmente cálcio e magnésio, na água. É um problema bastante recorrente, principalmente em cidades do interior do Nordeste brasileiro, em que a água muitas vezes é retirada de poços artesanais e esses poços apresentam uma elevada concentração de íons cálcio e magnésio. Então, as fontes de poluição são de origens naturais, né, origem geológica, e essa elevada concentração, essa elevada dureza total, ela pode ocasionar no mau sabor da água, né, na incrustação de tubulações por meio da precipitação desse cálcio e desse magnésio na sua forma de carbonato, e na diminuição da eficiência de sabões na remoção da sujeira. Isso porque, né, durante a utilização de sabão com água que apresenta elevada dureza, ocorre uma troca catiônica do sódio presente na molécula de sal orgânico pelo íon cálcio que está presente na água que apresenta uma elevada dureza, e aí ocorre a formação de precipitados que diminui essa eficiência da remoção de sujeira. Então, a medição da dureza, assim como o íon cloreto, também é feito por meio de uma titulação, sendo que nesse caso a gente vai utilizar uma titulação de complexação, utilizando o EDTA, que seria o meu agente quelante, que é capaz de formar complexos com os íons cálcio e magnésio, e o negro de heliocromo T, que seria o meu indicador. Então, essa titulação ela deve ser feita em meio tamponado, em pH igual a 10, justamente porque o EDTA ele tem a capacidade de formar complexos com qualquer tipo de íon metálico. Entretanto, né, essa formação está condicionada justamente ao pH do meio. E nessa faixa de pH 10, né, a gente tem a garantia da formação de complexos com o magnésio e com o cálcio. Então, a indicação do término da titulação ela é feita por meio da viragem, né, da coloração do indicador, que seria o negro de heliocromo T, que passa de uma coloração azul para uma coloração violeta. Então, o valor aconselhável para a dureza total, que é medido em termos da concentração de carbonato de cálcio, é de até 300 mg por litro,
E o limite tolerável, segundo a legislação brasileira, seria de 500 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Então, outros parâmetros de qualidade que também são bastante importantes para a determinação da qualidade, a garantia da qualidade de um certo tipo de água. Então, seria a demanda bioquímica de oxigênio, a demanda química de oxigênios, sulfato, fósforo, metais como cromo, cobre, chumbo, cádmio, entre outros, e também compostos orgânicos. Falando um pouco agora das análises microbiológicas, né, que apresenta uma certa relevância em relação às análises fisicoquímicas, devido a justamente a água, né, ela atuar como vetor para a transmissão de diversos tipos de doença. Como a gente já falou anteriormente, né, principalmente a cólera e a febre tifoide. Antes de falar um pouco sobre essas análises, a gente tem que estabelecer o seguinte, né, que é um pouco difícil, né, determinar com precisão quais os tipos de micro-organismos que estão presentes naquela água. Por quê? Porque para cada tipo de micro-organismo eu vou precisar de um teste, né, de uma análise, um tipo de análise diferente, né? Então isso aumenta o custo e também aumenta a demora para a obtenção desses resultados. Então, geralmente, a gente realiza análises para encontrar, né, para determinar se naquela água há a presença de um certo tipo de micro-organismo, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a busca pela presença de patógenos, que são os micro-organismos causadores de doença, ela pode apresentar vários problemas. Dentre eles, cada patógeno ele vai possuir um procedimento de detecção específico e ele deve ser detectado individualmente. A concentração desses organismos elas pode ser tão pequena que detectar sua presença ela pode ser impossível em alguns casos. Apenas um ou dois organismos na água eles podem ser suficientes para causar uma infecção se essa água for consumida. Então, qual é a solução para medir o nível bacteriológico? Né? Seria a medição do que a gente chama de organismos indicadores. Então, para águas superficiais, geralmente se faz a contagem de bactérias coliformes totais e a contagem de bactérias coliformes fecais. No caso da água potável, a gente também vai ter a contagem de bactérias heterotróficas totais, a determinação de Escherichia coli e a determinação de Pseudomonas aeruginosa. Então, os coliformes, falando um pouco sobre os coliformes, né? Sua presença na água ela vai indicar que a água ela passou por um tratamento inadequado, que existe, pode ser também durante o processo de distribuição, uma certa recontaminação dessa água, e também essa água ela está poluída, ela apresenta um excesso de nutrientes. Então, as bactérias coliformes elas são divididas em dois grandes grupos, que seriam as bactérias coliformes totais, que são normalmente encontradas no ambiente, por exemplo, no solo e nas plantas, e geralmente essas bactérias elas não causam problemas de saúde caso alguém consuma, né, essa água poluída. E o outro tipo de grupo em que as bactérias coliformes elas são subdivididas seriam as bactérias coliformes fecais, que é um subconjunto de bactérias coliformes encontradas em grande quantidade no intestino, no intestino e em fezes de animais e seres humanos. A presença de bactérias coliformes fecais ela indica que a água está contaminada com fezes ou esgoto e tem potencial para causar doenças. Então, a gente tem a ingestão da bactéria por um animal, como a gente tem aqui nesse pequeno fluxograma, exemplificando como que se dá a contaminação dos seres humanos. Então, a gente tem a ingestão da bactéria por um animal, então, por meio do contato com esse animal, né, ou por meio da ingestão de alimento, né, obtido a partir desse animal, a gente pode ter a transmissão dessas bactérias para as pessoas, ou então, né, o animal ele pode contaminar por meio de suas fezes um determinado tipo de manancial. Essa água, se for consumida diretamente pelas pessoas ou se for utilizada na irrigação, no cultivo de certos tipos de alimento, também vai causar a transmissão
dessas bactérias para as pessoas. Então, ao ser transmitida, ela vai causar diversos tipos de sintomas indesejados, que seriam dores abdominais, a diarreia, que seria a principal causa da ingestão, a principal doença associada à ingestão de água poluída, água não tratada, náuseas e vômitos. Então, os coliformes totais, elas compõem os grupos de bactérias gram-negativas, que podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Isso vai depender do tipo de ambiente e do tipo de bactéria. Não originam esporos e fermentam a lactose, produzindo ácido e gás a 35, 37 graus Celsius. Então, essas bactérias, como eu falei anteriormente, né, elas vão se ligar aos sólidos em suspensão. Então, muitas vezes a gente pode determinar a presença, um dos indícios da presença de bactérias coliformes na água seria a grande concentração de sólido em suspensão, já que a bactéria, esses tipos de bactérias, em sua grande maioria, elas permanecem ligadas a esses sólidos que estão em suspensão. Então, os coliformes fecais, elas também são conhecidas como bactérias termotolerantes, porque elas suportam temperaturas superiores a 40 graus Celsius e elas se reproduzem rapidamente, né, nessa temperatura, menos de 24 horas. Então, por que os coliformes eles são micro-organismos indicadores universais? Né? Então, por que eles são utilizados para a determinação da qualidade de um certo tipo de água? Para saber se aquela água está própria ou não para consumo humano. Porque elas são habitantes naturais do trato gastrointestinal de animais de sangue quente. Elas são abundantes, portanto, elas são fáceis de serem encontradas. Elas são facilmente detectadas por um teste simples, que não requer uma aparelhagem cara. E elas são resistentes, sobrevivendo por mais tempo que a maioria dos patógenos. Então, a presença de coliformes numa determinada amostra, ela não vai comprovar a presença de elementos patogênicos, né? Porque a grande maioria dos coliformes fecais, eles não causam doença. Entretanto, uma pequena quantidade, ela pode causar doença após a ingestão de uma água contaminada. Então, se um grande número de coliformes estiver presente, há uma boa chance de que exista poluição recente por resíduos de animais de sangue quente. Portanto, a água ela pode conter organismos patogênicos, porém, isso não prova que tais organismos estejam presentes. Então, simplesmente significa que a gente não pode comprovar a presença de organismos patogênicos, mas é uma boa indicação de que esses organismos eles possam existir naquela amostra de água. Então, falando um pouco sobre a Escherichia coli, ela é pertencente ao grupo das bactérias coliformes fecais. São bactérias aeróbicas mais comuns do aparelho digestivo. Elas não precisam de um ambiente ou condições nutricionais específicas para seu desenvolvimento, ou seja, elas se desenvolvem facilmente. Entretanto, poucas cepas elas são de fato patogênicas. 70% das causas de diarreia elas são causadas por uma variedade específica desse tipo de bactéria. De 50% a 80% das infecções do trato urinário elas também são causadas pela Escherichia coli. Então, assim como os coliformes fecais, essa bactéria ela é transmitida por meio do contato diretamente com animais, de pessoa para pessoa ou através de água e alimentos. E os sintomas que aparecem após a ingestão de água contaminada com esse tipo de bactéria é justamente a diarreia, dores abdominais, vômitos e náusea. Então, seguindo o padrão microbiológico de potabilidade para o consumo humano, conforme a portaria número 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. Então, na água para consumo humano, a gente deve realizar a determinação da Escherichia coli ou termotolerantes, mas a gente deve dar uma atenção maior à Escherichia coli, a determinação direta da Escherichia coli. E a amostra ela deve apresentar a ausência de Escherichia coli em 100 ml.
Água na saída do tratamento, em relação aos coliformes totais. A água ela deve apresentar ausência em 100 ml. Água tratada no sistema de distribuição. Também devemos dar uma atenção maior à determinação direta de Escherichia coli. E essa água ela deve apresentar ausência de Escherichia coli em 100 ml de amostra. Em relação aos coliformes totais, quando a gente fala no quesito de como é que eu posso dizer? Periodicidade das análises, sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, a gente deve ter uma ausência em 100 ml de amostra em 95% das amostras que foram analisadas naquele mês. E em sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, a gente poderá apresentar mensalmente resultado positivo em 100 ml de amostra. Então, falando um pouco da Pseudomonas aeruginosa, né, o controle em relação a esse tipo de bactéria, ele é feito principalmente em águas para recreação, assim como a Escherichia coli, ela é uma bactéria flagelada, na forma de bastões. Entretanto, ela vai apresentar alguns pigmentos fluorescentes que vão produzir um certo tipo de coloração que varia do vermelho ao preto. Ela também é uma bactéria bastante comum, que não necessita de ambientes ou de condições muito aprimoradas para a sua reprodução, elas reproduzem facilmente. E as infecções causadas por esse tipo de bactéria, elas vão ocorrer preferencialmente em locais úmidos do corpo humano, como as axilas, as orelhas e o ânus. Essa bactéria é a principal causa de infecção na orelha, né, seria a sua principal forma de manifestação, e a sua presença na água ela vai indicar que está ocorrendo contaminação durante o processamento dessa água, que pode ocorrer o crescimento em instalações de distribuição, e também, no caso das águas para recreação, que a água contaminada, a presença dessa água na bactéria, ela vai indicar um certo risco de contaminação, um certo risco de infecção. Então, a legislação brasileira ela não especifica o valor máximo permitido para esse tipo de bactéria em amostra de água potável ou amostra de água superficial. Entretanto, legislações de outros países, né, eles indicam a ausência em 100 ml de amostra. Então, para finalizar o nosso seminário de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento de água para o consumo humano. Então, o que seria o processo de tratamento de água? Seria a conversão da água na sua forma bruta para a sua forma potável por meio da modificação das características iniciais daquela água. Então, geralmente esse processo ele é feito na chamada estação de tratamento de água, né, que é conhecida pela sigla ETA, em que a gente tem aqui uma imagem, né, que apresenta um fluxograma simplificado de uma estação de tratamento de água. Então, a gente inicia com a captação da água, seja de um reservatório superficial, seja de um reservatório subterrâneo. Então, essa água, né, ela é bombeada por meio de bombas e tubulações até a estação de tratamento de água, que seria o processo de adução. Em seguida, nós temos o processo de coagulação, floculação, decantação, filtragem, desinfecção, e após isso a água ela é acondicionada em reservatórios para prosseguir para a distribuição nos sistemas de distribuição de água para consumo humano. Então, vou falar um pouco sobre algumas etapas. A primeira etapa seria a captação, que ela pode ser de dois tipos, a captação superficial ou a captação subterrânea, né? Então, a captação superficial, ela ocorre por meio da captação de águas de rios, lagos, e ela pode ocorrer de duas formas, né? A captação de águas superficiais. A captação direta, nesse caso, a gente tem uma redução de custos durante essa etapa de abastecimento. Entretanto, a minha estação de tratamento de água ela deve estar apta a potabilizar essas águas brutas, cujas características elas variam, principalmente as características físicas, como sabor, odor, cheiro, e
E essas características elas variam de acordo com a variação dos espectros de períodos chuvosos e períodos de estiagem. E a segunda forma de captação dessa água seria a necessidade de construção de reservatórios, principalmente em regiões que apresentam um calendário de chuva muito irregular, né? Regiões áridas, semiáridas. Então, a gente tem uma maior captação de água no período chuvoso, essa água é armazenada em reservatórios e, posteriormente, ela é liberada nos períodos de estiagem. Então, a captação subterrânea, a água ela é captada de aquíferos, de lençóis freáticos, e essa água subterrânea ela apresenta uma certa vantagem em relação à água superficial, que seria as características da água bruta, justamente porque essa água passou por um processo de percolação entre os grânulos que constituem o solo, o que permite, salvo em algumas exceções, prescindir da quase totalidade das etapas inerentes da potabilização. Ou seja, esse processo de percolação ela faz com que a água ela se apresente naturalmente em algumas condições de potabilidade. Isso faz com que essa água ela não necessite passar por todas as etapas de tratamento na estação de tratamento de água. Então a gente vai reduzir os custos. Entretanto, né, existe uma grande contaminação desse tipo de manancial, que seria a contaminação por nitrato e também a elevada concentrações de íons, como cálcio e magnésio, que elevam bastante a dureza dessa água, conferindo um sabor, um odor desagradável. Isso faz com que a população ela descarte e rejeite esse tipo de água, devido ao odor e o sabor desagradável, e ela passe a consumir uma água que ela não está sanitariamente segura, né? Ela está sanitariamente comprometida. Isso acontece muito nas cidades do interior do Nordeste brasileiro, né, em que justamente, como eu falei anteriormente, a água nela, geralmente, as pessoas se abastecem de água de poços artesanais e essa água geralmente apresenta uma elevada concentração de íon cálcio e magnésio. Então, na etapa de coagulação, floculação, em relação aos sólidos dissolvidos, né, eles são de natureza coloidal, ou seja, eles ficam dispersos na água, ela formando uma suspensão bastante estável, justamente porque essas partículas que estão em suspensão, elas apresentam cargas diferentes que fazem com que essas partículas elas sofram uma repulsão mútua. Então, geralmente a gente faz a remoção desses sólidos dissolvidos por meio da adição de coagulantes químicos. Os mais usados são os sulfatos de ferro e o sulfato de alumínio. Então, qual é a ação da adição desses coagulantes químicos, né? Eles vão justamente alterar a carga dessas partículas que estão numa suspensão estável e vão formar, né, em um determinado pH, a água ela deve apresentar um pH de neutro a alcalino, ela vai formar hidróxidos gelatinosos, que esses hidróxidos gelatinosos eles vão incorporar, né, essas partículas que estão em suspensão, e por meio da sedimentação desse precipitado, a gente tem como remover essas partículas que estão em suspensão. Então, se a água ela apresentar um pH abaixo de 7, é necessário a gente fazer uma pré-adição de um agente alcalinizante para justamente corrigir esse valor de pH. Então, geralmente a gente adiciona o sulfato de cobre ou sulfato de amônio, né? E a concentração desses agentes coagulantes, desses coagulantes químicos, ela é bastante baixa justamente para a gente evitar, né, que na água fique uma certa concentração de alumínio residual. Então, na entrada do floculador, a gente geralmente utiliza os floculadores de Chianca, né, que apresentam essas divisórias e fazem com que a água ela
ela permaneça sobre uma trajetória na forma de zigue-zague, que é justamente para aumentar o contato desses coagulantes químicos adicionados com a água a ser tratada. Então, após a formação dos flocos, né, e a incorporação desses sólidos que estão dissolvidos em suspensão, esses flocos começam a decantar, no que a gente chama de decantador. Então, esses tanques decantadores, eles são geralmente tanques de cimento, onde a água ela vai se deslocar lentamente e por um certo tempo ela vai permanecer parada, né, para justamente estimular a decantação desses flocos que foram formados na etapa anterior. E aí, né, por meio da decantação, a gente vai ocorrer a formação de um lodo gelatinoso no fundo do decantador. E esse lodo, né, ele deve ser removido periodicamente para que não haja contaminação dessa água que está sendo tratada. Então, a água já sem flocos, né, que o floco decantou e ficou no fundo do decantador, ela escorre por meio da borda desse decantador e vai para a próxima etapa, que seria a etapa de filtragem. Então, na etapa de filtragem, a gente consegue os poros, né, que constituem os filtros, eles são capazes de remover partículas que ainda permanecem em suspensão na minha água, e também a gente consegue remover um grande número de bactérias que apresentam tamanho na ordem de micrômetros, justamente porque a grande parte das bactérias estão ligadas a esses sólidos em suspensão. Então, geralmente, os filtros utilizados são os filtros rápidos, de leito poroso. Esses filtros são constituídos de areia, uma camada de areia depositada sobre uma camada de cascalho, que, por sua vez, ela pousa sobre uma base de tijolos especiais dotados de orifícios drenantes, né? Então, nessa etapa também do tratamento de água, a gente consegue obter uma água mais clara, né? Devido à diminuição da turbidez, porque a turbidez da água, né, a conferência de cor, está justamente relacionada a esses sólidos que estão suspensos. Então, a próxima etapa seria a desinfecção, né? Apesar da remoção nas etapas anteriores de coagulação, floculação e filtragem, né? De grande parte, ou seja, ou até da totalidade dos sólidos que permanecem em suspensão, ainda resta uma certa concentração de organismos patogênicos, que são os micro-organismos que causam doenças, na água. E esses micro-organismos que ainda restam, eles devem ser eliminados e são eliminados no processo de desinfecção. E além disso, né, a gente deve manter uma certa concentração de agente desinfectante por meio de todo o sistema de abastecimento de água para justamente evitar que contaminações ao longo desse sistema de abastecimento ele possa mudar a qualidade da água. Então, geralmente, os agentes desinfectantes utilizados são o cloro, o ozônio, a radiação ultravioleta, o permanganato. Entretanto, a gente deve garantir que esse permanganato ele foi totalmente removido antes da saída da estação de tratamento de água, porque eles são compostos extremamente tóxicos. E o iodo, que ele é utilizado apenas em alguns casos particulares de contaminação, por protozoários, certos tipos de protozoários que estão presentes naquela água. Então, o método de desinfecção mais utilizado seria a cloração, que seria a adição de cloro em quantidades calculadas. E essa quantidade calculada ela deve garantir que a concentração final da água ela seja adequada para se manter no nível residual, justamente para assegurar a desinfecção caso aconteça uma contaminação imprevista, pelo aumento da concentração de bactérias, né? Então, a legislação da portaria número 2914 diz que o valor mínimo de cloro residual para garantir, né, que essa desinfecção ocorra em situações de contaminação seja de no mínimo 0,2 mg por litro ao longo de todo o sistema de distribuição. Ele é o processo de desinfecção que é mais utilizado até hoje, porque ele é eficiente, ele é barato, quando comparado
a ozônio e radiação ultravioleta, que a gente precisa de energia elétrica para a geração desses agentes desinfectantes. Ele é fácil de aplicar e ele deixa o efeito residual, que se pode medir por um sistema muito simples ao alcance de todos que a gente apresentou no início, né? Aquele sistemazinho portátil que é capaz de medir in situ a concentração de cloro residual, cloro livre. Qual é a desvantagem, né? Ele é corrosível e, em alguns casos, ele pode produzir sabor desagradável, justamente por estar numa concentração residual bastante elevada. Então, a gente deve ter o controle desse cloro residual ao longo de todo o sistema de distribuição de água. E outra desvantagem é que esse cloro residual ele pode reagir com certos tipos de compostos orgânicos que estão presentes na água mesmo após o tratamento, principalmente compostos orgânicos persistentes, e essa reação entre o cloro e os compostos orgânicos, elas chegam a formar substâncias cancerígenas. Existem algumas etapas adicionais no processo de tratamento, que seria a adição de flúor, a correção do pH, justamente para facilitar o processo de coagulação-floculação, a pré-adição de cloro, geralmente dependendo do tipo de manancial, se esse manancial ele está contaminado, a presença de uma elevada concentração de íons metálicos solúveis, como o ferro, a gente precisa adicionar no início do tratamento uma certa concentração de cloro. Nesse caso, o cloro ele vai atuar como agente oxidante, então ele vai oxidar o ferro da sua forma 2+, para a sua forma 3+, que é insolúvel, e aí a gente consegue remover esse ferro nas etapas seguintes de tratamento por meio da sedimentação desse precipitado. Também a gente precisa, em certas situações, adicionar o cal, principalmente em reservatórios que apresentam uma elevada dureza, justamente para favorecer a precipitação de cálcio e magnésio, como carbonato, e aí a gente deve reduzir essa dureza no início do tratamento, fazer com que esse precipitado formado ele seja sedimentado e posteriormente removido. E aí eu deixo uma indicação de vídeo, né, porque a gente falando assim apenas com palavras e fotos sobre uma estação de tratamento de água é um pouco mais complicado de entender. Então nesse vídeo, né, do canal Manual do Mundo no YouTube, eles visitam a estação de tratamento de água e aí vocês vão poder ver, né, por meio do vídeo, todas as etapas que a gente falou anteriormente. Então eu deixo como indicação para vocês. Gostaria de agradecer pela atenção de todos, né, que assistiram esse seminário virtual. Gostaria de agradecer também à coordenação do curso de Química EAD da UFRN pelo convite e pela oportunidade, na qual eu agradeço também à professora Nédia, que participa desse projeto bastante interessante e que eu fiquei muito feliz em ter participado. Então, muito obrigado a todos. O objetivo desse seminário foi fazer um panorama geral acerca do assunto. Quem quiser se aprofundar, pode me mandar e-mail por meio desse endereço, que eu posso enviar materiais complementares, indicar livros que vocês possam consultar. Quem tiver também alguma dúvida, sugestão, crítica, pode me enviar também um e-mail para a gente discutir. Ficarei imensamente grato em receber e-mails de vocês. E é isso, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.